Obrigada por estar aqui com a gente. Nesse sentido, né, como que essa leitura, de fato, do CPI, ela acaba impactando a probabilidade de corte de juros ali pelo Federal Reserve ainda este ano? Especialmente quando a gente pensa ali diante de um núcleo, né, ainda um pouco mais resiliente, mercado de trabalho, que vem mostrando os sinais mistos. Olá, Paula, sempre bom a gente se conectar por aqui. O CPI é um dos indicadores mais determinantes, mais importantes para guiar os juros, assim como a taxa de desemprego. Então, de fato, isso você falou em cortes de juros até o final do ano. Então, de fato, a gente precisa ter um CPI comportado para que esses cortes venham. Só que, na minha opinião, ele não vai estar tão comportado. Então, se eu tivesse aqui que fazer uma aposta pessoal, eu diria a inflação vai ser pressionada, mesmo que não de forma significativa, não estou falando que a inflação vai ir para 5%, mas ela vai ser pressionada. E isso vai fazer com que, possivelmente, não tenhamos cortes de juros. Eu não vou, talvez até o fim do ano, talvez, mas certamente setembro, outubro, novembro, eu acho muito difícil. Mesmo com toda a pressão, Bruno, pressão não só, né, do próprio entorno ali do presidente, pressão de alguns dirigentes internos lá do Federal Reserve e pressão dos dados também, né, porque a gente vê uma desaceleração da economia, o pessoal falando, pode ter até estagflação nos Estados Unidos. Essa pressão também não colocaria justamente o Federal Reserve numa postura ali de necessidade, de corte? A gente vê até aumentando a probabilidade, ou pelo menos a aposta do mercado, quase 90% para setembro, né? Se você não vê corte até o fim do ano, você está contrário aí aos atores? Eu estou nos 10% do contra. Primeiro que quando fala 90% aposta, eu sempre me questiono muito sobre quais são as pessoas ouvidas, qual é a consistência dessas pesquisas, quão fiéis elas são. Então, abstraindo esse aspecto, eu só lido com métrica, ciência, histórico. Então, o que a gente vê é que a inflação tem uma chance muito grande de ser pressionada, para não dizer que é certo que ela vai, e a gente vê que, já que a gente falou em percentual, que 90% dos membros do comitê aqui nos Estados Unidos não têm a ideia, não são a favor ainda de abaixar os juros. Isso pode mudar se a economia desacelerar mais fortemente? Pode. Mas o que você descreveu é a combinação mais complexa e cruel para o Banco Central, que é a gente ter o consumo caindo, o desemprego aumentando e, do outro lado, a inflação também sendo pressionada. De qualquer forma, a inflação não vai ser pressionada pelo aumento de consumo, o que, em última análise, então, permitiria o Banco Central a baixar os juros. A inflação seria pressionada tão somente pela política tarifária. Então, o fato é que a gente não tem essas respostas, o mundo, como você fala, pressão. Quando você fala pressão, sobretudo, é pressão do executivo, do universo político. Mas o Banco Central ele é para ser apartidário, apolítico, absolutamente descolado e ser 100% técnico. Mas a gente sabe que, na prática, acaba que pesa isso. Eu acho que a gente ainda vai ter que... É muito difícil prever. Eu acho que esse é o ponto. Economista fica num papel geralmente embaraçoso, porque a dinâmica é geralmente essa, né? O que vai acontecer? E a grande verdade é que se a gente tem a humildade, é que a gente responde, eu não sei, eu não faço ideia. Tem uma frase do Howard Marks que eu adoro e que ele já declarou isso faz quase 20 anos e que todo mundo repete aqui. Quando um jornalista, ou mesmo qualquer outro entidade do setor, pede para você fazer previsões, as pessoas que respondem, ela tem dois tipos. Tem aquelas que não sabem nada e tem aquelas que não sabem nada. Mas só tem esses dois tipos de pessoas.